Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o nosso estudo da Bíblia. Você é muito bem-vindo. Estamos utilizando este guia daqui, Descanso em Cristo. Chegamos hoje ao estudo de número 4, o custo do descanso. O verso áureo é um dos meus favoritos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51:10. O estudo dessa semana talvez seja para você que está sofrendo por um terrível pecado, que está sofrendo com a culpa, que não sabe como resolver alguma situação delicada. Talvez para você que foi vítima de abuso, talvez você que cometeu abuso ou cometeu um adultério. Talvez eu estou falando aqui para alguém que roubou ou praticou algum ato impróprio na administração pública. Talvez alguém que está ouvindo aqui praticou um assassinato no passado e nunca ninguém descobriu. Talvez você carregue essa culpa, não sabe como resolver, não sabe como encontrar a paz. E a lição vai trazer a história de Davi. E nós vamos ver como Deus lida com essas situações. A parte de sábado diz: Fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração, enquanto não repousar em ti. Essa é uma frase de Agostinho de Hipona, foi um dos pais da igreja que viveu ali no século IV depois de Cristo. E o texto é muito bonito, ó, fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração, enquanto não repousar em ti. Enquanto as nossas afeições estiverem nas coisas terrenas, nós não receberemos paz, não sentiremos paz. Por quê? Ou não teremos as coisas, e aí você fica com ansiedade de possuir. Quando você tem, no início você tem o tédio de possuir. E depois você fica com a ansiedade de que essas coisas possam ir embora a qualquer momento. Mas quando o nosso coração está nas coisas celestiais, lá não haverá tédio, lá não haverá falta de nada, e lá nós não perderemos as coisas, lá será a eternidade. Então concentre as suas atenções na eternidade e você encontrará o descanso verdadeiro e a paz. Tiago, e como eu faço para ir à eternidade? Vamos ver aqui parte de domingo. Cansado e exausto. O povo de Israel estava no fronte de batalha. E onde que Davi estava? Davi já havia estabilizado o reino, estava com um governo excelente, com ótimos generais, com bons e fiéis soldados. E ele tirou uns dias de férias. Tiago, é pecado tirar férias? Não. Mas o mandamento ordena, lembra-te do sábado para santificar. Ah, isso sim, Tiago, o dia de sábado. Mas olha o restante. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Então, o mandamento que ordena descansar no sábado diz que devemos trabalhar 6 dias, inclusive nos domingos e feriados. Não quer dizer que você não pode ter o seu lazer com a família, não quer dizer que você não pode dormir um dia, descansar. Não estou dizendo nada disso, mas eu estou falando da ociosidade que produz o fruto para o mal. Mente vazia é oficina do diabo. A ociosidade nos leva ao tédio, que nos leva a reclamar, a desejar coisas impróprias. E no Espírito de Profecia temos muitos conselhos sobre a operosidade, sobre os hábitos de industrialidade. É domingo? Ah, mas tem muita coisa para fazer em casa, né? Você está de férias, descanse, mas também tem que fazer exercício físico, tem que cansar o corpo, aquele exercício saudável, tem gavetas para arrumar, tem fotos no computador para organizar, tem a sua mãe, o seu pai para ajudar, ou tem os seus filhos. Existe uma infinidade de coisas e não podemos ficar ociosos. E os domingos e feriados, eles são perigosos quando nós
Deixa eu ligar para ver o que está passando. Eu não tenho rumo, eu não tenho objetivo. Deixa eu dar uma espiadinha. E foi isso que Davi fez. Ele deu uma espiadinha e viu o que não deveria ver. Segundo Samuel 11, decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, e o rei Davi não saiu para a guerra, né? Enviou daí Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, no ócio. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real sem nada o que fazer, sem um objetivo em mente. E não é esse o descanso que Deus deseja? Os hábitos de industriosidade aqui, eles nos fazem produzir ao longo do dia e nos dá aquele cansaço que santifica ao longo da noite para que você durma cedo e durma bem, né? Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. Eu estive no local onde acredita-se ser o palácio do rei Davi e é no topo de uma colina e as demais casas possivelmente estavam na encosta e era fácil que da casa de Davi ele via quem estava na casa embaixo. Ela estava tomando banho no terraço. Se você visitar a cidadela de Davi, você vai perceber que ele viu de muito perto. Não é como nas grandes cidades que você vê de um prédio ao outro. Então era fácil ele ter visto Batseba de perto e os oficiais moravam ali em volta do palácio mesmo, você vê restos de casa. E ele cobiçou aquela mulher. Davi mandou perguntar quem era, disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Ele era dos povos hititas, do povo hitita. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. E agora José, e agora Davi. O que aconteceu? Que Davi cometeu um grande pecado, ociosidade, não estava trabalhando da maneira correta, da maneira bíblica. Como Davi tentou encobrir o seu pecado? Verso 6. Então Davi enviou mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Como ele queria encobrir? Fazendo o filho parecer que fosse de Urias. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então Davi disse a Urias, não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher, enquanto os outros estão correndo risco de morte na guerra. Tão certo como tu vives e como vive a minha alma, não farei tal coisa, serei leal ao meu Deus, serei leal ao meu rei, serei leal ao comandante e aos soldados. Não posso, numa hora dessa, me dar o luxo de ter um prazer que os outros não possuem. Isso foi um punhal no coração de Davi. Respondeu Urias, então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém até aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, comeu e bebeu diante dele e o embebedou para ver se ele, sob o efeito do álcool, fosse até a sua casa. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa.
Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Talvez Davi pensou, olha, eu tentei salvar a sua vida, mas você não quis, então Urias, infelizmente, para encobrir a minha maldade, eu vou sacrificar a sua vida. Você vai morrer. E ele sabia que Urias era tão fiel que mandou dentro da carta a sentença de morte. A carta dizia, deixe Urias sozinho para que morra. E Joabe consentiu nisso. Será que isso proporcionaria paz a Davi? Ou isso faria com que ele fosse eternamente atormentado por um adultério e um assassinato? Um assassinato do mais cruel que você possa imaginar. O assassinato de um amigo, o assassinato de alguém que lhe era fiel. Um monstro. Na segunda-feira, nós vemos que Deus enviou o profeta Natã. E Natã contou uma história. Natã disse, Davi, aqui na cidade, um homem possuía apenas uma ovelhinha. Era uma coisinha delicada, ela dormia e comia com ele, era um homem pobre. Mas chegaram visitas na casa vizinha de um homem rico. Esse homem tinha milhares de ovelhas. Ele poderia servir qualquer uma das ovelhas do seu rebanho. Mas ele ousou na casa do homem pobre que só tinha uma ovelha, era o bichinho de estimação. E ele matou aquela ovelha. Por que Natã contou essa história? Eu respondi assim, para captar-lhe a simpatia e despertar-lhe a consciência. Davi disse, este homem deverá pagar 4 vezes mais. Será morto. E aí, Natã disse, tu és o homem. Nesse momento onde Davi já estava envolvido com a história e pronunciou a sentença sobre si, ele percebeu a malignidade do seu pecado. Pergunta 4. Por que Davi respondeu, pequei contra o Senhor, em vez de dizer, pequei contra Batseba, ou sou homicida? Porque ele compreendia que o pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado não é um erro social, uma prática antiética. O pecado ele é a transgressão à lei de Deus. E o amor ao próximo é ordenado na lei de Deus. Todo mal que é feito a alguém se reflete em Deus. Davi tinha cometido um grave pecado contra Urias e Batseba e sentiu isso profundamente. No entanto, seu pecado contra Deus era infinitamente maior. Depois que Davi involuntariamente pronunciou juízo sobre si mesmo, Natã o confrontou com a enormidade do seu pecado. No entanto, Natã já havia predito as consequências. Deus tirou o pecado de Davi. Isso significa que ele simplesmente esqueceu o passado? As pessoas costumam esquecer o que se passou? Vamos aqui ver 2 Samuel, capítulo 12, verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Veja, pelo fato de Davi ter passado a espada na família de um inocente, agora a própria família de Davi sofreria com a espada, com problemas familiares. Davi também não tomou a mulher de um homem justo, assim também as mulheres de Davi seriam tomadas. Tudo que o homem colhe, isso também ele ceifará. Quem planta ventos, colhe tempestades. Se você planta um carocinho de feijão,
você vai colher dezenas de carocinhos de feijão. Se você planta uma semente de milho, você vai colher 1, 2 espigas, vários caroços, vários grãos. Assim também é com o bem que fazemos e assim também é com o mal que fazemos. A colheita é muito maior que o plantio. Davi tomou uma mulher, mas todas as suas mulheres foram tomadas. Porque o que tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Davi era o homem segundo o coração de Deus, quando ele era fiel. Neste momento, Davi não era o homem segundo o coração de Deus, era o homem segundo o coração do diabo, filho das trevas, maligno, capaz de cometer um ato monstruoso como esse. Por que Davi não morreu, Tiago? Precisava de alguém executar a sentença sobre Davi. E o próprio Davi pronunciou a sua sentença. E essa sentença foi posta sobre os filhos. Davi, ele pagou a sentença. Esse homem deve pagar 4 vezes com a morte. E Davi pagou 4 vezes. Morreu o filho daquela relação. Depois, Absalão matou Amnon. Depois, Joabe matou Absalão. E por fim, Adonias também foi morto. Os 4 filhos de Davi morreram, como Davi pronunciou a sentença. Davi não era o homem segundo o coração de Deus naquele momento. Davi poderia, quem sabe, ter sido transportado para o céu, assim como Enoque, assim como Moisés, assim como Elias. Mas Davi manchou a sua reputação de uma maneira tão terrível que jamais as pessoas olharam para Davi da mesma maneira. Davi não tinha agora moral para corrigir os seus filhos. E a espada começa a retirar a vida da sua família. Davi, ele perdeu parte de sua autoridade com o povo. Deus perdoa, meu irmão, mas as consequências aqui na terra, elas ficam. Agora, do que Davi precisava, Salmo 51. E o interessante, ao você comparar Davi com Saul, é que o pecado de Saul foi muito menor. Saul também era um homem segundo o coração de Deus. Quando Saul foi escolhido, Saul era um homem segundo o coração de Deus. Samuel disse a Saul: o Espírito do Senhor se apossará de ti e tu serás transformado em um novo homem. Saul foi um homem segundo o coração de Deus. Todos nós, quando somos apossados, quando o Espírito toma posse do nosso coração, nós também somos homens segundo o coração de Deus. A questão é o que fazemos depois. Saul, ele fez uma oração, fez um sacrifício para a guerra começar logo e não esperou Samuel. E depois ele ousou de misericórdia para com Agag. Saul não matou Agag. Deus tinha mandado matar todo mundo, ele não matou Agag e poupou o melhor para o sacrifício. Por isso Deus o rejeitou. Agora Davi, um monstro, comete um adultério e mata um soldado fiel, mata um amigo. E ele continua sendo na Bíblia o homem segundo o coração de Deus. Não era o homem segundo o coração de Deus nesse momento. Mas a diferença é que Davi escreveu o Salmo 51. Ele confessou publicamente o seu pecado. Ao passo que Saul nunca se arrependeu. Meu querido amigo, você que está lutando aí com graves pecados, eu quero te dizer uma coisa. As pessoas não vão deixar de ir para o céu porque pecaram, mas porque preferiram a vida de pecado do que a pureza do céu. Eles jamais se arrependeram. Eles não falaram: o que eu fiz foi errado, eu confesso. Normalmente o padrão é fazer uma confissão superficial. Olha, eu fiz ali o pecado com Batseba, mas também ela estava ali no telhado, né? Ela tem sua culpa. A pessoa não assume: olha, eu pequei, pronto, acabou, eu sou culpado, eu mereço mesmo, está errado. E, geralmente procura-se desculpas e justificativas. E eu vejo isso nos meus filhos. Eles fazem algo errado e: pai, o Benjamin fez isso comigo. E o Benjamin fala: não, mas eu peço perdão, mas a Radassa também fez aquele outro.
Então nós queremos condicionar a nossa culpa, como Adão fez, pondo a culpa na mulher. Senhor, a mulher que tu fizeste, e a mulher pôs a culpa na serpente. No final a culpa era de Deus. Entre marido e mulher também, isso é uma questão, eu e a minha esposa, né? Às vezes eu cometo um erro e eu preciso chegar e confessar esse erro para ela. Pequei, eu estou errado. Independentemente se ela pedir ou não pedir perdão para mim, o meu erro existe e ele precisa ser confessado. Então, Davi ele escreve o Salmo 51 e Saul nunca se arrependeu. Saul conheceu a luz, mas amou mais as trevas do que a luz. Saul viu Davi, Saul compreendeu como era o homem segundo o coração de Deus. Mas ele passou a perseguir Davi, porque havia uma pessoa melhor que ele. Ele jamais reconheceu a malignidade do seu coração. E Davi, quando confrontado, não quis matar Natã, ele não jogou uma lança no profeta, mas ele escreve: pequei, Senhor, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. O que Davi está dizendo aqui? Ele está assumindo toda a culpa, mas pedindo: Senhor, por favor, compadece-te de mim, tem misericórdia, não me trate como eu mereço, não me trate como eu mereço, me dê mais uma chance. Existe um estilo de pedir perdão que não é o pedido bíblico. E muitas vezes nas ofensas entre irmãos, entre marido e mulher, no relacionamento na família, esse estilo de pedir perdão é utilizado quando nós não vemos nenhum exemplo na Bíblia, no Espírito de profecia, sobre essa maneira de pedir perdão. Funciona assim: há uma discussão, uma contenda e uma pessoa fala: olha, eu estou injustiçado, estou ofendido, você me feriu. E o outro fala: olha, eu na verdade falei assim, mas é você que levou por esse lado, eu não tinha intenção, né? Então, uma pessoa perdeu a paciência com a outra, saindo da igreja, e ali o pastor chama as pessoas para conversarem. Olha, aquilo foi no calor do momento, falei umas coisas aí. E aqui vem o negócio que eu quero chamar a atenção. Se por acaso você se sentiu ofendido, se eu te chateei, me perdoe. Esse pedido de perdão não possui arrependimento. E o arrependimento ele é uma condição do pedido de perdão, da confissão. Então, olha, se você se sentiu chateado, então me perdoe. Isso não faz o menor sentido. Porque quando a pessoa fala assim, eu já falei assim, irmãos, vou confessar, eu já falei assim. Por que eu vou esconder isso de vocês? Então, quando eu digo assim, eu não estou arrependido, então não devo pedir perdão. E eu condiciono o pedido de perdão não a minha... Eu estou assumindo a culpa, eu estou assumindo a responsabilidade, não. Eu condiciono o meu pedido de perdão a um sentimento do outro. Olha, se você se sentiu ofendido, se você se sentiu ferido, não foi a minha intenção. Eu assumo tudo o que fiz, eu só não tive a intenção. Mas se você se sentiu ferido, então me desculpe. Não, irmãos, o pedido de perdão é como o pedido de perdão de Davi. Eu pequei, eu errei, compadece-te de mim, me dê uma segunda chance. Não existe pedido de perdão na Bíblia no condicional. Olha, se, né? Imagine Davi: Senhor, não era a minha intenção, eu estava no calor do momento, aquilo acabou acontecendo, mas se eu ofendi, né, a tua lei, me perdoe. Se eu ofendi a tua lei, me perdoe. Deus talvez teria mandado um raio do céu, Davi cometendo uma abominação dessa.
como muitas vezes os juízos de Deus vieram sobre pessoas que tinham uma alta responsabilidade. O pedido de perdão na Bíblia deve ser igual ao Salmo 51. Pequei contra ti e contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos, de modo que isto é justo para falar. Pedir perdão, meu irmão, e assumir a culpa não é sinal de fraqueza, é sinal de grandeza. Olha, eu estou arrependido, eu fiz de um jeito que eu não queria fazer, na próxima vez quero fazer de novo. Me perdoe. Pergunta 8. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus, porque o pedido de Davi, mesmo depois do seu pecado, foi tão diferente que ele não pôs a culpa em Batseba. Ele assume o pecado. E aí ele pede nos versos 11, aliás, vamos ver o verso 7 em diante. Purifica-me com... Aliás, eu nem fiz a transição aqui da parte de terça para quarta, né? Na terça-feira, Davi ele pediu ajuda, compadece-te de mim, ok? Parte de quarta. Davi confessou o seu pecado sem tentar desculpá-lo e encobri-lo. Vamos continuar vendo o que ele pediu a Deus, verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria, ó Deus, um coração em mim. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não está pedindo para que Deus circuncide o coração dele. Ele fala, Senhor, meu coração não tem mais lugar de cortar, não tem mais como circuncidar o coração. Me dê um coração novo. Eu preciso recomeçar. Eu preciso de descansar e com essa vida eu não tenho como descansar. Cria em mim, ó Deus, um coração novo. E agora vem a parte bonita. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Inabalável é algo que não se move, não se abala, não se mexe. Ele não fica na crise existencial de tá com Deus, aí não tá com Deus, tá com Deus. Não, ele pede uma vida santa, consagrada, inabalável, inamovível. Senhor, me dê um espírito que não mais transige com o pecado. É isso que ele pede. É esse o coração novo de Davi que nós também precisamos pedir. Não me repulses, não me expulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito de mim. Restitua-me a alegria da tua salvação. Quantas vezes, irmãos, eu pequei e fui afastado de Deus. Não era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, porque os nossos pecados nos afastam de Deus. Mas ele pede, Senhor, não te afaste de mim. Como Pedro, ele ajoelha aos pés de Jesus, como Jacó, ele segura os pés do anjo. E ele fala, restitua-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Quem não se entende carente da graça, jamais poderá apreciar o valor dessa mesma graça. Quem não entende o peso da lei, que a pessoa está condenada e que a culpa é dele, jamais compreenderá o valor do sacrifício de Cristo. Porque ele não se sente culpado, ele não fez nada. Se eu te ofendi, perdoe. Se você se sentiu chateado, me perdoe. Ele não se entende culpado, logo para que ele precisa de salvação, se ele não se sente perdido. Primeiro passo, meu irmão, entenda que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. E a ira de Deus cairá sobre a minha e a sua cabeça se nós não nos arrependermos. E aí quando você percebe que não tem jeito, você está perdido, aí você pede, compadece-te de mim, Senhor. Quinta-feira, refletores de luz. Depois de superar um fracasso embaraçoso e experimentar o perdão, a coisa mais natural a fazer é tentar esquecer o que aconteceu. Lembranças de derrotas podem ser dolorosas, mas o que é que Davi fez? Ele escreve um salmo público para sempre. Ele será lembrado não como um monstro, como deveria, mas como homem segundo o coração de Deus.
porque ele se arrepende, ele se volta, ele é humilde, ele aceita a repreensão. Muitas vezes as pessoas não aceitam a liderança do pai, do ancião, a liderança em Cristo da igreja, e elas se rebelam. Foi a lição da semana passada. Davi aceitou a repreensão do profeta. E agora, olha o que ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu tus daria, e não te agradas de holocaustos. Olha, não é a cerimônia. Não é você, agora eu vou pôr um terno, eu vou para a igreja, ninguém vai ficar sabendo, né? Vou passar por cima disso, vou aqui cantar. E nós gostamos das cerimônias, né? Já estudamos isso nas outras semanas. O problema dos fariseus era o apego a toda aquela cerimônia para esconder o pecado. Não Davi. Davi escreveu o Salmo 51. Todos nós sabemos o monstro que foi Davi, mas sabemos como ele também inclinou seu coração. Senhor, não é questão de sacrifício, senão eu te daria. É a questão de ter um coração puro, de ter um espírito inabalável. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará o Deus. Meu querido amigo, a saída para a inquietação, para resolver a culpa que você tem, não é como os psicólogos modernos orientam. A culpa é do seu pai, ele que te oprimiu. A culpa é da sua mãe, a culpa é daquela sua professora de escola, a culpa é do seu professor, a culpa é daquele policial, a culpa... E nós vamos colocando a culpa nas pessoas. E quando você coloca a culpa nas pessoas, a culpa não recai sobre quem ela deveria recair, sobre Cristo. Jesus não pode tomar a sua culpa quando você põe a culpa sobre outras pessoas. Se você deseja se livrar dessa culpa, você precisa pôr essa culpa em Cristo. Ele é o carregador de fardos, ele pode suportar. Ele pode suportar. Que relação existe entre o Salmo 51 e 1 João 1,9? Vamos dar uma olhada? João, ele é o apóstolo, o discípulo do amor. E ele escreveu aqui em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados. Não é fazer um pedido de perdão na condicional, não, é tem que confessar. E se você confessar, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Agora, ele também vai nos purificar de toda injustiça. Ele te dá um novo coração, uma nova chance, mas ele também quer que você tenha um espírito inabalável. Isso se chama fé e santificação. É a justiça da fé e é a justiça da lei, que se reflete no cumprimento da lei. Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, era que Davi, nos Salmos, fala que nós devemos cumprir os mandamentos de Deus o tempo inteiro, né? E aqui João também fala, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Então, olha, um coração novo, que é a ideia da regeneração, então Deus vai te perdoar, vai te dar um coração novo e um espírito inabalável. E aqui, olha, ele perdoa os pecados de quem confessa e ele nos purifica de toda injustiça, de modo que você possa ser puro, que você possa ser justo. Você também pode ser um homem segundo o coração de Deus. Aqui na parte de sexta-feira diz que o arrependimento de Davi foi sincero e profundo. Não houve esforço para atenuar o seu delito. Aí eu vou pular e até grifei aqui. Não era unicamente pelo perdão que ele orava, mas pela pureza de coração. Não faz sentido você sempre ficar buscando perdão se você não quer cumprir a aliança. Vai ficar uma vida inquieta, cheia de culpa, cheia de remorso. Deus quer te dar o perdão e a regeneração, e você vai ter alegria e paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus,
porque agora você tem a esperança de cumprir a lei, de não mais se sentir culpado pelos seus pecados, porque os seus foram postos em Cristo e agora Jesus te promete uma vida vitoriosa para você vencer a pornografia, para você vencer o homossexualismo, para você vencer todas as tendências arraigadas para o mal, para você ser puro como Ele é puro. Ele te promete isso, Ele promete fazer o seu coração de novo. Quando Jesus voltar e Urias descobrir o motivo da sua morte, eu imagino que Urias sentirá tristeza, porque o rei a quem ele admirava, aparentemente não irá para o céu, mandou matá-lo e ficou com a sua mulher. Mas de repente Urias vai ler o restante da história, e ele vai ver que Davi se arrependeu. E talvez quando Urias levantar os olhos do texto, dos livros de registro, ele encontrará Davi ao longe. E nós podemos imaginar que Davi vai abraçar Urias e lhe fazer um pedido de perdão. No céu nós teremos grandes encontros. Nós teremos Manassés se encontrando com Isaías. Manassés mandou serrar Isaías ao meio. Nós teremos Paulo se encontrando com Estevão. Esse é o Evangelho de Deus, o Evangelho da restauração. Não apenas o perdão, mas a restauração do pecador, para que ele possa refletir novamente a imagem de Deus. Deus pode restaurar a sua vida, como Ele fez com todos esses personagens bíblicos. Você precisa confessar os seus pecados e confiar nos méritos de Cristo, que é fiel para te perdoar, mas também é fiel para tornar você um cristão inabalável. Que Deus o abençoe.